Isso como uma prioridade. E por isso, a gente precisa ter um colchão de liquidez, que seria uma forma de se proteger, né? Independentemente de sua condição financeira, se o sinal de influência está baixa, a gente precisa estar preparado para o cenário, para um cenário aí de prolongamento ou até de retomada rápida, né? A gente vai precisar, inclusive, né, de pequenos investimentos para retomar, e é importante que isso seja feito de forma segura e barata e não tire da sua reserva de emergência. Rever também os planejamentos estratégicos, né? Eu acho que ninguém estava preparado para isso. Não adianta a gente... ninguém que se planejou realmente pensou nesse cenário, né? Então, é importante rever isso, né? Rever também os orçamentos, né? Conversar com o fornecedor, da mesma forma que vocês recebem essas demandas, né, de negociação, é importante também negociar e fundamental essa questão. É muito importante analisar cenários, acompanhar o máximo possível de webinars falando de educação, de questões de saúde, de questões econômicas. Escolham as pessoas que vocês acreditam realmente que podem me direcionar melhor para isso, porque os cenários fazem toda a diferença, né? A gente, vamos voltar daqui a um mês, 15 dias, 3 meses. A gente precisa analisar e estabelecer 3 cenários possíveis e saber quanto a gente vai precisar de recursos para cada um deles. E aí a gente precisa se planejar para isso. E retomar. A retomada também é necessária, né? E a gente uma hora vai voltar, não tem jeito. E a gente vai precisar também de capital para isso, vai precisar também de apoio para isso, vai precisar de gente. Portanto, é fundamental estar preparado para isso, junto com a questão da análise de cenários, né? E do planejamento estratégico. Por favor. E aí, junto com a questão do planejamento estratégico, é fundamental projetar receitas e despesas, né? Custos e receitas, despesas e ganhos, para a gente entender quanto cada cenário vai exigir. E aí a gente está sempre preparado para um pior, né? Se a gente também se colocar à disposição para dar um suporte nessa construção, né, de fluxos de caixa e de suporte, né? Tentando sempre o fluxo de caixa, né, que é essa entrada e saída de recursos, a gente tem que estar sempre projetando para pelo menos 30 dias. Nesse cenário, se puder tentar projetar para mais, né, sendo conservador em todas as premissas possíveis, com uma questão de inadimplência, redução de receita e aumento de despesa, a gente tem que ser conservador nesse momento. O momento requer que a gente tenha um alto nível de conservadorismo, né, nessas nossas projeções. Mais uma vez, como foi dito, reavaliar também negociação, né, de prazos e etc., porque nem sempre o crédito vai ser disponível fácil, né, até porque tem questões de garantias, tem uma série de requisitos que burocratizam o processo e não permitem que todo mundo consiga, né, de forma fácil, rápida e prática. Então, realmente, a questão é fundamental a gente analisar também as nossas despesas, sem deixar de honrar os compromissos, né? Mas é importante que a gente consiga negociar também cada um deles. Por favor. Valéria, eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, professora Valéria, tudo bem? Nós vamos guardar as perguntas para o finalzinho. Se você puder escrever para a gente no chat, que aí a gente guarda, no final a gente faz uma sessão, tá bom? Ok, obrigada. De nada. Bom, professor Valério, terei o prazer aí de tentar ajudar aí na sua pergunta, tá? Bom, e aí, continuando, como já dito, né, estudar os custos que a empresa consegue minimizar, a gente tem que avaliar isso, é fundamental. O custo de energia está fechado, vai reduzir. Tem que saber quanto vai ser essa redução, quanto está sendo, tem que acompanhar cada um deles, tem que ver quanto foi mês passado, quanto está sendo esse mês. Se tiver, e negociar, gente, não está, a escola está fechado, não é para estar tendo esse custo, água a mesma coisa, gás, que seja, a gente tem que acompanhar as despesas fixas e variáveis mês a mês, né? Fundamental que a gente tenha isso, a gente tem os sistemas para nos dar suporte, quem não tem sistema, mas eu acho que
de caixa já tem, né, para ajudar na análise dessas variações. É fundamental também, como já dito, analisar as medidas do governo e quem já renegociar o que já existe, né, porque está sendo geral, os bancos estão promovendo períodos de carência, aumentando os prazos, prolongando as questões dos recursos, porque o momento exige e a exigência forte, né, deles contra isso pode prejudicar também a eles mesmos, né? Então, é muito importante ser firme na negociação, porque se tem uma parceria, se já tem, é possível reduzir taxas. E é fundamental que isso aconteça e pedir ampliação, se possível, desses créditos. Por favor, Ingrid, pode continuar. Passando. E aí temos aí só algumas medidas de crédito, né, que foram lançadas. O BNDES tem os parceiros, né, locais, né, como o BNB, Banco do Brasil e Caixa, com linhas de financiamento deles, né, própria, com taxas bem acessíveis. E aí é óbvio que todos eles vão ter burocracia, não estou dizendo que não tem, mas é muito importante tentar essa aproximação. Vai exigir garantia normalmente de 30%, mas temos também forma de flexibilizar nessas garantias, negociar. A Caixa Econômica também tem linha de crédito específica para o setor de comércio e serviços, né, que é o setor educacional, está enquadrado no setor de serviços. Os bancos particulares também estão com recursos disponíveis para capital de giro. É fundamental também estudar todas as opções e ver qual é a melhor taxa. De prazo e carência também. Por favor. As questões de garantia podem ser mitigadas e reduzidas aí com o apoio do FAMP, né? O Sebrae fez um fundo aí de aval para dar suporte à complementação de garantias. Tem muitas informações no site do Sebrae. É fundamental essa medida do Sebrae para minimizar aí os impactos, né, no caixa das empresas e a dificuldade de garantias. Tem também que avaliar todas essas medidas, as medidas provisórias, que o George vai aprofundar um pouco. Tem financiamento de folha, questões de suspensão de encargos e encargos como FGTS, postergação de 90 dias do recolhimento, né, desses encargos. Também temos aí aspectos importantes como antecipação de férias, antecipação de feriados. Tudo isso é muito importante a gente estudar e tentar ver de que maneira a gente pode reduzir o nosso custo hoje com, normalmente, um dos principais custos escolares, né, que é a folha de pagamento. Sem obviamente, postergar ao máximo, evitar sempre que prejudique muito as famílias, né, e sem que haja redução de ganhos das pessoas, né. Acho que é fundamental porque o ciclo econômico depende disso, né? Se todo mundo conseguir manter suas obrigações, suas pessoas, a tendência é que a economia se prejudique menos em geral, porque tudo é um ciclo, né? Se a gente tem renda, a gente compra, se você compra de alguém, se alguém vem e consegue matricular o filho na sua escola. A economia ela é cíclica e isso é fundamental. Nós temos as linhas de crédito para micro e pequena empresa, nós temos os fundos do Nordeste, né, o fundo do Norte e do Centro-Oeste, né, o FNE, que é o daqui, do Nordeste, operacionalizado aí pelo BNB, é fundamental conhecê-lo também. Acho que muitas escolas, né, já têm o apoio do BNB, é parceiro, é fundamental, porque é um investimento alto, normalmente em escola, né, e o capital próprio, além de ser o mais caro, não é tão disponível assim. E aí, ou você vai crescendo pouquinho em pouquinho, ou a escola capta um investimento junto aos bancos, né, e o Banco do Nordeste é uma opção interessante, apesar de ter suas questões burocráticas e de tempo elevadas, tá bom? Pode passar, Ingrid. Acho que era isso, né, que eu tinha para falar. Só me colocar à disposição também para responder todas as perguntas, agradecer a atenção de todos e tentei ser breve aqui, né, dar um recado, mais uma vez, lembrando aí de
buscar estudar, orçar, né, planejar a retomada, estudar os cenários e estar sempre ligado aí com as questões de inadimplência, receita e registro dos custos e despesas, né, orçando e planejando a retomada. Ô, Felipe, excelente a sua fala, meu amigo. Você, mais uma vez, aí trouxe aí, sei que não é fácil a gente compilar, resumir, né, todo esse contexto aí em pouco tempo, né, mas o seu poder de síntese está muito bom, pelo menos pelo que eu senti aqui. A gente recebeu algumas perguntas aqui no meio do caminho, certo? Aí eu queria que você respondesse um pouquinho mais breve, porque são perguntas que foi durante a sua fala e foi mais recente agora. Você falou de 3 pilares para o plano de ação de enfrentamento de crise. Quais seriam e por quê? E a outra pergunta tem uma escola aqui que é cliente do BNB e da Caixa Econômica, né, e queria saber quais as melhores linhas disponíveis, se você tem essa ideia, ou se recomenda realmente ir atrás do gerente, porque geralmente os gerentes estão recebendo novas linhas todos os dias, né? Por favor, poderia comentar rapidinho aí? E aí no final a gente ainda retoma também contigo. Teu áudio está desligado, Felipe. Obrigado, Matheus. Os 3 pilares principais, eu acho que aí é o planejamento, né? O controle dos gastos e despesas, a análise dos cenários é fundamental, um planejamento futuro, a construção de um caixa, né? E a reserva de emergência. Eu acho que esses 3 pilares eles têm que ser mantidos, né? Ou seja, um planejamento contínuo com registro e controle de despesas, receitas, inadimplência. A reserva de emergência é fundamental para a gente se ater e conseguir se manter nesse momento, né? Se não tem que contar com apoio externo de terceiro, e se tem, tentar segurá-la também com capital de terceiro. E o terceiro é realmente negociação de despesas e custos atuais que incomodam e podem prejudicar aí a sustentabilidade do negócio. Sobre a segunda pergunta, eu acho que essas 2 opções, né, Caixa e Banco do Nordeste, são boas opções. Eu acho que talvez as melhores no momento, né, normalmente elas trabalham para baixar as taxas de juros dos outros bancos, né, particulares. Eu entraria aí, esse relacionamento já ganha um tempo grande, porque você não precisa fazer um novo cadastro, você provavelmente já tem uma conta, né, nessas instituições, e todas elas, ambas, né, tanto o Caixa quanto o Banco do Nordeste, estão com boas taxas, capital de giro com carência e taxas de 2,5% ao ano, e com um bom período de pagamento, e também a Caixa Econômica, que está com linhas do próprio BNDES, né? Por isso que eu acho que são, sim, boas opções, e eu recomendo que converse com gerentes, precisar de apoio também, para entender, a gente se colocar à disposição. Espero ter sido breve aí, Matheus. Excelente, Felipe. Muito bom, muito bom. Recomendo também a todos que têm seus bancos e estão pensando realmente em buscar crédito, que conversem com eles. Todos os dias eles devem ter, né, atualizações, né, sobre o que está disponível ou não. Principalmente banco público, tá? BNB, Caixa, Banco do Brasil, eles estão tendo muitas renovações aí. Agora a gente vai dar continuidade, gente, ao tema dos aspectos trabalhistas das MPs 927 e 936. O George vai poder comentar em linhas gerais e onde é mais específico, né, no caso da gente de escolas, né, e onde a gente pode também ter uma salvaguarda boa para a gente poder atravessar esse momento aí, tá? George, por favor, pode ligar aí sua câmera e seu microfone. A palavra é sua, tá bom? Tá todo mundo me vendo aí? A câmera tá ligada, o microfone já tá ok? Tá todo mundo ouvindo bem? Excelente aqui. Então tá bom. Primeiro agradecer aí ao convite do Matheus. Especialmente hoje a gente está comemorando o Dia Mundial da Educação, né? Então eu estou com um grupo seleto numa data importante também para todo mundo. E infelizmente vivendo um período complicado para todo mundo, né? Mas não é só na área da educação.
problema que a gente está passando é geral, a gente sabe que a gente vai ter que ter uma empatia muito grande pelo problema dos outros. Vocês são gestores de escolas, professores, vocês sabem disso. Tem um problema do lado da empresa, tem um problema do lado dos pais, para manter o negócio funcionando, né? Então, a nossa questão é manter o equilíbrio disso. Eu ouvi as palavras do Felipe a respeito do que ele estava falando sobre a questão econômica, administração, como é que a gente vai manter uma escola funcionando, manter os dados, e ele falou uma coisa importante. Nesse momento, o caixa é o rei. Quem entrou nessa crise, em todo esse problema, com uma folga ou com planejamento para 1, 2, 3, aí quanto mais tempo melhor, vai conseguir sair disso mais facilmente, tá certo? Não estou dizendo que quem entrou já com problema não vai conseguir. Pode conseguir também, mas vai ter mais trabalho. Então tem que fazer o dever de casa. Eu vou tentar explicar algumas coisas que a gente pode fazer com relação a isso. Dificilmente uma empresa brasileira tem capacidade para sobreviver numa situação dessa que a gente está sem receita por mais de 3 meses. Não aguenta. Pode ser a pequena, pode ser um grande grupo, né? Eles podem ter muitos problemas. Claro que eles podem ter mais acesso a crédito, mais acesso a uma porção de coisa, mas também, como falou, ninguém tem interesse em ficar se endividando, porque o problema vem mais lá na frente. Então, se vocês estão percebendo, vocês estão passando aqui, eu também estou em casa, né? Todo mundo aqui guardado em casa, em quarentena. Num primeiro momento, a gente ficou, eu acho que há um mês atrás eu estava mais preocupado do que eu estou hoje. Era mais incerto, porque a pior coisa que tem é a gente andar em terreno incerto, terreno inseguro, aquele que a gente não conhece. Então, naquele momento, a gente imaginava que, parando tudo, todo mundo ia parar de receber, que a economia ia colapsar 100%. A gente pensava em risco de desabastecimento, vou ter comida para amanhã. Então, era uma preocupação grande que todo mundo tinha, que a gente viu que depois, passado um mês, não houve ainda desabastecimento, provavelmente não vai haver desabastecimento. A crise de saúde está evoluindo como a gente imaginava, né? E ainda vamos chegar em períodos talvez piores, mas depois vai passar, a gente está acompanhando aí o que está acontecendo em outros lugares. O que eu quero dizer é que hoje nós estamos numa situação que a gente está começando a enxergar um pouco mais as coisas que estão acontecendo. Não temos as respostas todas, não sabemos de tudo, mas a gente tem uma previsão de que a gente vai passar por isso. A gente vai sobrepujar esse momento. Como que a gente vai fazer? Como eu falei, se a gente tem caixa, bom, mas se a gente não tem caixa, eu quero falar para isso. Primeira coisa que o governo fez, o governo também, nenhum governo do mundo, de qualquer matiz política, ideológica, também ninguém estava preparado para uma situação dessa. Então, a situação de crise mundial se refletiu por conta dessa incerteza, uma coisa que jamais imaginávamos que podia acontecer numa economia moderna do século XXI, né? E aconteceu de uma maneira muito rápida. Como é que a gente pode sobrepujar tudo isso? O governo ficou perdido. Então, as primeiras coisas que o governo fez, pela medida provisória 927, acho que foi a primeira que foi editada logo, foi permitindo a gente mitigar um dos grandes custos que a gente tinha, que era com folha de pagamento. Era a gente poder postergar pagamento de alguns encargos. E aí ficou pensando, todos os tributos vão ser prorrogados, nós não vamos poder pagar nada, como é que vai ser? E lembra que isso começou no mês de março, né, quando a gente ainda tinha fevereiro para receber, e a primeira coisa que vem na cabeça da gente na hora do desespero é que eu não tenho mais nem o dinheiro em caixa e não vou conseguir pagar nada, mas a gente ainda recebeu. Passou um mês, no segundo mês ainda houve inadimplência, aumentou a inadimplência, mas a gente ainda recebeu e a gente não sabe como vai ficar daqui para frente, essa é a dificuldade que tem. Mas aquela medida provisória 927, ela instituiu já algumas facilidades para a gente. Primeiro pegou o FGTS, março, abril e maio, colocou para julho, agosto, setembro. Sem juros, sem encargos. Então eu aconselho que todos aqueles que têm folha de pagamento nesse período, se vocês têm caixa para pagar, ainda assim guardem para ser pago daqui a 3 meses. Então, não precisa, nesse momento, a gente estar querendo antecipar qualquer pagamento para o governo, pelo menos no curto prazo, porque é um recurso que pode ficar e que pode fazer diferença para a gente em pouco tempo. E outro não vai ter custo, porque, como foi falado, não vai ter encargo em cima disso. Foi permitido dar férias na 97, foi permitido dar férias, antecipar férias, mesmo que o funcionário não tenha ainda adquirido o período aquisitivo. O que é que isso quer dizer? Se o funcionário já tinha 1 ano na empresa, já tinha direito a férias, pode tirar 30 dias. Se ele entrou há 1 mês e estava na empresa, a empresa pode dar os 30 dias como forma de antecipação. E mais, terminados esses 30 dias,
se ainda continuar essa pandemia, a situação pode antecipar férias de 2021, 2022. A medida provisória permite que isso seja feito. Não é aconselhável a gente fazer dessa forma para todo mundo por alguns motivos. Primeiro, que se eu antecipo férias de 2021, que eu não sei nem como é que vai estar a situação econômica daqui para lá, nem sei se vai ser meu funcionário ainda, se por um acaso eu tiver que dispensar o funcionário antes, esse valor das férias provavelmente não pode ser deduzido das outras verbas trabalhistas que ele tem para receber. Ou seja, eu paguei, antecipei, uma obrigação que eu teria, se eu tiver que pagar lá na frente, já está pago. Mas se eu demiti-lo agora, esse valor vai ter sido pago antecipado e não vou ter como recuperar. Então, é uma situação que tem que ser estudada caso a caso, o que a gente vai fazer. No primeiro momento, muita gente deu férias. Isso foi uma das medidas que foi permitida. Outra coisa que foi instituída, não foi instituído, na verdade, já existia o teletrabalho. Desde a reforma trabalhista do Temer, o teletrabalho já estava mais ou menos regulamentado, só que tinha algumas dificuldades, tinha que ser um acordo com o sindicato, e agora não. O teletrabalho, o empregador pode determinar que todo mundo vai ficar em casa por conta da situação da pandemia. E o teletrabalho tem sido uma mão na roda para todo mundo. Creio que na área de educação tem facilitado muito no caso do EAD, né? Tem possibilitado que as escolas continuem mantendo o vínculo com seus alunos, continuem prestando serviço a seus alunos, embora que muitos pais questionem ainda se há validade disso ou não, e se deve suspender o contrato, ou pedir uma redução, ou deixar para pagar só lá na frente. Mas aqueles que tiverem a possibilidade de manter o ensino aos alunos que têm, eles têm mais possibilidade de cobrarem dos pais a prestação do serviço, né? Então, é uma coisa que todo mundo deve ficar atento a isso. Claro que tem seus custos envolvidos, tem suas dificuldades tecnológicas, mas, de novo, é uma coisa que cada um precisa avaliar caso a caso. Também foi permitido a gente usar banco de horas, acho que a professora Valéria tinha perguntado sobre como é que a gente podia fazer numa escola com os professores e o pessoal da administração. Todas essas coisas, Valéria, que eu estou falando, podem ser aplicadas, certo? Antecipar férias, colocar o pessoal em teletrabalho, as outras medidas que o governo colocou, suspender ou reduzir contratos de trabalho. Vou falar um pouquinho mais demoradamente sobre isso, só para a gente entender como é que isso funciona. Agora, antes disso, eu faço uma ressalva. Eu também sou advogado e eu tenho recebido algumas coisas que, para mim, é bom, mas para vocês, administradores, pode assustar. Né? Mas eu preciso dar um susto. Estão falando assim que nós estamos vivendo, já nas palavras que viram, a maior onda do direito ao direito trabalhista. Mas você sabe que era muito fácil um funcionário ir na Justiça do Trabalho reclamar qualquer direito, qualquer coisa que ele achasse que tinha direito. Se não tivesse, não perdia nada. Com a reforma trabalhista, isso diminuiu muito, o fluxo de ações trabalhistas diminuiu muito, porque o ônus da sucumbência passou a ser também da parte que reclama, o próprio empregado podia ter direito a isso, passaram a ter mais responsabilidade nessas reclamações. No entanto, nós temos aí dezenas de atos, medidas provisórias, decretos, portarias que foram publicados nos últimos 40 dias. Praticamente impossível a gente destrinchar tudo que está acontecendo. E tem aberto tremendas brechas para que se possa questionar lá na frente aquilo que foi feito. Então, eu aconselho que todo mundo preste muita atenção, quando for tomar as decisões sobre isso que eu estou falando, sobre o que tem que ser feito, o que está na lei para ser feito. Um exemplo. A medida provisória, a 936, no dia 1º de abril, foi editada dizendo que os empregadores poderiam suspender o contrato de trabalho por até 60 dias dos funcionários. Mas como assim? Um funcionário que eu talvez não vá ter necessidade, alguém da limpeza, por exemplo, que a escola está fechada, eu não vou precisar dele de imediato. Ou então eu tenho um grupo de vários, eu vou deixar só um, né? Posso deixar ele por até 60 dias em casa e ele vai ficar recebendo aquele valor pelo fundo chamado o BEM, é o benefício emergencial, que vai ser pago pelo governo, baseado no seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego tem uma tabelazinha própria, o valor mínimo que se recebe é um salário mínimo, e o valor máximo que se recebe de seguro-desemprego é 1.813 e um quebradinho. Então, se aquele funcionário que recebe um salário mínimo ficar suspenso, ele vai continuar recebendo por 2 meses, 60 dias, ele continua recebendo o salário mínimo dele. Se ele recebe valores maiores, ele vai ter uma perda, mas é uma perda menor, mas vai ficar em casa durante 60 dias recebendo também o salário dele.
E é uma maneira de você conseguir fazer com que o governo arque com parte da sua folha de pagamento, de uma maneira completamente disciplinada, já como está. Tem alguns detalhes, o aviso com 48 horas de antecedência, a comunicação para o sindicato. E aí o que é que aconteceu? Como a gente vive no Brasil, dia 1º de abril saiu a medida provisória. E logo em seguida o ministro Lewandowski foi lá e questionou, dizendo que não podia ser feito por acordo individual. Eu não podia chegar para o meu funcionário e dizer, olha, vou deixar você suspenso em casa, você fica lá por 60 dias, se o empregado concordasse, estava tudo resolvido. Se ele não concordasse, você podia ou não dar, ou fazer a demissão do funcionário. O governo disse, não, tem que ser feito com acordo coletivo, o sindicato tem que se manifestar. E essa pendência só foi resolvida dia 22. Foi informado, então, que não precisava, podia valer o acordo coletivo. Esse período todo, quem então deixou para o dia 22 para avisar, para tomar a medida de suspensão dos funcionários, ganhou um passivo de 22 dias de salário que ele tem que pagar para o funcionário, né? Então, eu tenho um cliente meu que ficou louco da vida, porque no começo ele queria suspender, eu falei, olha, tem uma insegurança jurídica aí nesse momento, porque está precisando de um acordo com o sindicato. E aí ele falou assim, tá bom, então vamos aguardar. E aí quando foi manifestado dia 22, ele disse, eu devia ter feito isso já desde o começo. E, depois que passa, a gente tem 100% de certeza, né? Então, a gente não tinha naquele momento essa certeza, e a gente tem que fazer agora a partir desse momento. Então, tem eu verifiquei hoje aqui numa portaria do Ministério do Trabalho, falando a respeito, disciplinando sobre isso, quando a gente suspende o funcionário ou faz a redução de carga horária, a gente tem 10 dias para comunicar ao Ministério que isso foi feito, para o governo poder providenciar o pagamento, analisar se aquela pessoa tem direito ao benefício e fazer o pagamento. A medida provisória, o decreto que saiu agora, autorizando, disciplinando a informação, saiu no dia 22 e deu mais 10 dias. Quem fez acordos antes, quem fez lá no dia 5, no dia 6, no dia 1º que seja, e que não fez a comunicação, ganhou do dia 22 mais 10 dias para fazer a comunicação. Então, só um bizu, se alguém tem essa situação, quiser repensar de colocar alguém em suspensão esse mês ainda, pode tentar verificar com a sua contabilidade e com o seu jurídico. Veja bem, isso está lá no decreto, mas eu aconselho que todos verifiquem com o jurídico também da possibilidade de ser feito. Só lembrando aqui, está na portaria 10486, depois vocês podem dar uma olhada nisso, ele fala que para habilitação do bem, informará o Ministério da Economia, de acordo com a redução, o prazo de 10 dias contado a partir da data da celebração do acordo, ou da data desta portaria. Está no artigo 9 no artigo 9 dessa portaria, vocês podem verificar isso, porque é uma saída que alguém pode ter se quiser retroagir suspensão. Então, a suspensão é dessa forma. O funcionário fica até 60 dias em casa e ele é pago com base no seguro-desemprego. Empresas que faturam mais de 4.800.000 não podem colocar o empregado suspenso pagando 100% recebendo pelo seguro-desemprego. Eles vão ter que arcar com 30% do salário do funcionário e o seguro-desemprego vai pagar o equivalente aos 70%. Com base no seguro-desemprego. A outra opção que existe é a redução da carga horária. Então, os seus funcionários vocês podem reduzir 25%, 50% ou 75% da carga horária deles. É outra coisa que precisa ser avaliada. Se você tem um professor que, ao invés de trabalhar horário integral, puder trabalhar por metade do tempo, ele pode ser colocado na redução. Essa medida vale por até 90 dias e ele vai ficar recebendo parte pela empresa e uma parte pelo seguro-desemprego. Então, essa é uma outra forma que também a gente tem essa possibilidade de fazer, uma redução na nossa folha de pagamentos. Foram colocadas outras medidas também que vão beneficiar o nosso caixa. O Felipe já falou sobre algumas. A gente poder postergar, por exemplo, as empresas que são do Simples, pagar o Simples também com 90 dias de prorrogação. A parte patronal do INSS também foi colocado para as empresas normais, que podem ser pagas posteriormente. Então, existem algumas formas que a gente pode usar e que eu aconselharia nesse momento a gente fazer. O BNB, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil disponibilizaram algumas linhas de crédito. As folhas de pagamento, o BNB e a Caixa estão financiando, a Caixa e o Banco do Brasil, quem tem a folha de pagamentos nesses bancos, pode pleitear um empréstimo com taxa de juros de 3,75, valor da Selic, ao ano, tá certo? Para financiar a sua folha. Até R$ 2.040
por empregado, salvo engano, o valor é esse. Excelente quem puder lançar mão disso agora. Inclusive, aqueles que não têm a folha de pagamento nesses bancos, eu conversando com um gerente amigo, ele estava me informando que ainda podem fazer, estão trabalhando com isso, para cadastrar funcionários, cadastrar empresa e ainda disponibilizar para o mês de maio, agora que possam entrar nessa linha de crédito e vão ter uma parte da folha de pagamento paga por esses bancos, né? Através desse empréstimo que tem 6 meses de carências e 36 meses para ser pago depois. Então, é uma linha de crédito extremamente atrativa nesse momento, que eu acredito que é importante a gente olhar para ela, privilegiando aquilo que o Felipe falou, o nosso caixa, a nossa disponibilidade imediata, liquidez, quanto é que eu preciso para pagar minhas coisas agora, certo? Voltando aqui com relação às coisas, às medidas da 927 e da 936, que fala sobre a redução e fala sobre a suspensão, como eu falei, tem que ter cuidado com a questão trabalhista, para a gente não gerar um passivo trabalhista lá na frente. Se a gente suspender um funcionário, o funcionário está suspenso do trabalho, significa que ele não pode trabalhar naquele período. Se ele vier trabalhar, se vier ser constatado qualquer tipo de fraude, ou se o empregado não tinha direito a receber o seguro-desemprego, quem não está tendo direito nesse momento a receber aqueles que têm cargos públicos, cargos eletivos, não estão sujeitos a receber, não estão autorizados a receber esse benefício emergencial. Então, se por acaso eles forem colocados para receber e receberem, a empresa depois terá que devolver esses valores para a União. Então, cuidado com a seleção das pessoas que vão entrar nessas medidas de redução ou de suspensão de contrato de trabalho. Tem uma outra coisa também, que as empresas que têm um faturamento maior, de 4.800.000, aqueles 30% que eles têm que pagar na folha de pagamento, ela não vai entrar, ela vai ser paga de ajuda compensatória. Ela tem a natureza indenizatória, ou seja, não vão incidir encargos em cima dessa ajuda compensatória. Ele vai pagar FGTS, INSS, nem vai ter desconto de imposto de renda. E essa ajuda compensatória, inclusive para empresas que são do lucro real, pode ser deduzida depois na apuração do lucro real anual. Então, é mais um valor que você pode computar para que você tenha uma certa tranquilidade com relação a recursos que você está salvando e está guardando para você. Então, eu digo para vocês que essas coisas que a gente está falando, essas medidas que a gente está buscando explicar para vocês, elas têm uma aplicação prática tremenda e vão fazer uma diferença grande quanto maior for a sua folha de pagamento. Especialmente nessa, a medida 927 e a 936 são baseadas nas folhas de pagamento, aquilo que você tem a pagar, que é um dos maiores custos que as empresas têm. Né? A empresa de educação, capital humano é enorme. Muitas, no começo, pensaram de imediato na questão de demissão. Demissão é uma solução cara. Por 2 motivos. Primeiro, porque o desembolso é imediato, e aí você vai diminuir seus recursos de imediato. Segundo, capital humano. Né? A gente sabe que as pessoas, professores, pessoas que têm formação, não é fácil, a gente não encontra em qualquer lugar. E geralmente você já tem uma equipe selecionada, treinada, capacitada. Se por acaso tiver que perder algum desses colaboradores, eu tenho certeza que vocês vão sentir no coração, né? A falta disso, e depois vão ter que repor esse quadro em algum momento, quando passar toda essa confusão. Então, se puder não demitir e lançar a mão nesse primeiro momento dessas alternativas, é o que é indicado para ser feito. Ok? Tá claro para vocês? Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que já estão passando alguma coisa aí para o... Então, sim, Jorge. Jorge, eu vou lendo aqui as últimas dúvidas, as outras já foram sanadas. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, podem escrevendo aqui que a gente vai compilando e vai fazendo logo esse momento, tá? De tirar dúvidas com o Dr. George. Tá? Alguém até já me perguntou se professores em suspensão podem fazer videoaulas. Não pode. Não pode. Não pode. Não está trabalhando. Isso pode dar um problema grande, né, Dr. George? Pode, porque a suspensão, o nome já fala, ela suspende o contrato de trabalho. É mais ou menos como as férias. Nas férias, alguém pode ser chamado para dar videoaula, participar da reunião? Não pode. Senão, tira aquele benefício, acabou-se as férias. Na suspensão, se ele vier a trabalhar, acabou-se a suspensão. E, a partir dali, a empresa tem que voltar e assumir o salário dele e comunicar ao Ministério que acabou a suspensão daquele funcionário. Exatamente. Tudo tem que ser feito conforme comunicação. Então, procurem seus contadores, pessoal de setor pessoal, que eles vão ajustar isso.
Inclusive, uma sugestão que eu faço, né, para avaliar a questão da suspensão, principalmente agora que a gente está pensando em volta às aulas agora na semana do dia 4, dia 5 de maio, que a gente pense realmente em ter cuidado na suspensão de professores. Se os professores estiverem gravando conteúdo realmente, estiverem mandando atividades, estiverem ativos, é mais complicado fazer a suspensão. Aí vocês podem pensar fazer a redução de carga horária, né, como o Dr. Jorge explicou aqui, tá? Mas tomando todos os cuidados de fazer o controle da carga horária, tudo certinho, tá? O que é interessante vocês pensarem em suspensão? Vigia, porteiro, pessoal de serviços gerais, aquele pessoal que realmente não tem como estar ajudando nesse momento, né? Que eles estão querendo muito ajudar, mas a gente sabe que tem dificuldade de estar, a gente não tem como eles ajudarem nesse momento, tá? Mais uma pergunta foi justamente sobre a lei de suspensão, né? Que veio ruim porque não estamos conseguindo editar. Por exemplo, queremos mudar de 3 funcionários, mudar para 75%, pagos pelo governo, ou seja, redução de 25% da carga, né? Mas não está conseguindo mudar. Jorge, você pode explicar um pouquinho por que não pode mudar? Isso aí, na verdade, você pode fazer alteração, tirar de suspensão e mudar para redução, isso pode ser feito. O problema que pode estar acontecendo é técnico, porque isso é feito pelo canal web do seguro-desemprego. E o prazo foi muito curto para eles adequarem todo o sistema e ainda estão fazendo com que isso possa ser feito. Quem fez a comunicação lá no começo do mês de abril, que estava reduzindo, fazendo a suspensão, até hoje alguns não têm resposta se já foi autorizado, né? Então nós estamos aguardando isso, estamos vivendo uma certa incerteza. O sistema deve autorizar isso, porque a medida provisória autoriza que você faça a suspensão e a redução em seguida, não tem problema ser feito isso. São 2 institutos que são autorizados a ser feito. Não podem ser feitos ao mesmo tempo, claro, mas você pode modificar essa situação e lá na medida na 936 fala que você tem só que comunicar ao Ministério também, no prazo de 2 dias. Ok, a gente tem mais outra pergunta aqui. Tem um professor que trabalha em instituição municipal, no contraturno. Ele pode receber o benefício da redução? Qual a melhor saída caso negativo? Essa pergunta foi enviada pela Adriana, mas deve ter sido através de outra escola. Isso daí, me corrija se eu estiver errado, né, doutor Jorge? Mas a gente precisa saber como é que está enquadrado também o regime de contratação desse profissional dentro da escola, né? Todo benefício somente com a carteira assinada, né? Se for alguma coisa por fora, não tem como, não é isso, doutor Jorge? Se ele não tiver no quadro de funcionários, não tiver carteira assinada, ele pode receber o benefício, mas naquela modalidade dos R$600, né? Como autônomo, as pessoas que estão desempregadas na sua maioria, pode se habilitar aqueles R$600 mensais. Também é um benefício emergencial, mas não é vinculado à folha de pagamento. E mesmo tanto também, se estiver dentro do quadro de funcionários e está no contraturno em outra escola, seja municipal ou em outras escolas, é proporcional também à redução da carga da própria escola, né? No caso, os horistas, não é isso? Perfeito, exato. Vai seguir o regime que foi colocado, se tiver mais de um vínculo, né, também. Vai seguir o regime da escola onde ele está vinculado. A gente tem outra pergunta. A professora Hilda relatou que não está conseguindo fazer, mas deve ter sido por isso na questão do sistema, né, Jorge? Que ele não está dando a resposta ainda, mas é bom ver isso. O que está na lei está valendo, né? E se a informação foi passada, né, e tem um comprovante que foi comunicado, você está enquadrado dentro da lei, né? A Adriana mandou outra pergunta. Pode dividir as férias? Essa escola está encerrando agora no dia 30 de abril. Né, o período foi do dia 1º ao dia 30/4. Ou seja, já foi dado as férias, não é isso? Então, posso usar o banco de horas da suspensão, se pode usar 25% do tempo de trabalho. Não, a questão é que está aqui, se ele pode dividir as férias. Você pode dar férias no período, no mínimo, de 5 dias, certo? Então, se você quer fracionar as férias, foi colocado na medida na 927 que você pode dar pelo menos de 5 dias. Se pode usar o banco de horas na suspensão? Não, suspensão é suspensão. Aquela hora que ele está em casa, mas ele está sendo pago pelo dinheiro do erário, né?
Então, se você usar aquele valor depois para compensar a hora na escola, é como se a escola estivesse se beneficiando, foi pago pelo governo e a escola está se beneficiando daquele horário. Então, não se confunde. Suspensão, esquece o funcionário, certo? Claro, aí fazer um parêntese bem grande, certo? Sem falar, esquece advogado, esquece o contador, pensa na pessoa humana. Se eu fosse um empregado hoje e tivesse numa escola lá, tivesse em suspensão, mas precisasse de alguém lá para limpar ou para pintar a escola, fazer qualquer coisa, eu iria porque eu estou pensando no meu emprego lá na frente. Mas isso que eu estou falando é fora da lei, fora do mundo da lei, é pensando como um ser humano, certo? Pela lei, pelo que existe, está em suspensão, não trabalha, e fica fora, correto? Eu acho que talvez possa surgir mais algumas perguntas para o final, mas eu não quero estender muito aqui, porque nós temos o doutor Fernando ainda para falar, tá certo? Eu agradeço pela atenção de vocês, pelo convite do Matheus, e fico aqui à disposição até o final. Muitíssimo obrigado aí, George. Excelente as suas explicações também. Acho que as nossas escolas aí estão saindo realmente mais bem informadas, tirando suas dúvidas também. A gente já vem conversando um pouquinho sobre esses pontos, mas é sempre bom escutar realmente do especialista aí, colocando, né, e deixando de uma forma bem clara e bem resumida, né, para a gente, né. Agora eu queria chamar o Dr. Fernando Cardoso, ele vai poder falar um pouquinho agora da relação contratual entre as escolas e os pais, a inadimplência, medidas para o seu controle. Tenho certeza aí que vai ser um momento aí muito proveitoso. Professor, Dr. Fernando, o microfone aí está com você. Ok. Boa noite a todos já, né? Já estamos aí depois das 6 horas. Primeiramente, agradecer o Grupo Master na pessoa do Matheus. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer aí poder contribuir para esclarecer algumas dúvidas das escolas, a quais a gente já vem atuando há bastante tempo, né? Parabenizar os meus antecessores palestrantes aí, muito ricas as suas contribuições. Tenho certeza que ajudou muito às escolas aqui que estão aqui, aos gestores, né? Fazer uma pequena apresentação minha, o Matheus já apresentou, mas meu nome é Fernando, eu sou sócio-diretor do escritório Meirelles e Freitas Advogados, né? Já advogo aí para as escolas aí há mais de 20 anos, né? Faço aí uma assessoria jurídica ao Cinep e estamos aí nessa luta defendendo as escolas, né, nesse momento tão difícil, né? A gente tem aqui algumas novidades, eu vou falar aqui um pouco, e temos algumas novidades que acredito que todos estão passando nesse momento, algumas dúvidas, né? Todo mundo já sabe, todas as escolas já sabem sobre a paralisação das atividades. Acredito que hoje temos já 40 dias de paralisação, salvo engano, foi no dia 18 de março. E quando houve essa paralisação, né, das atividades presenciais, o que aconteceu foi, no primeiro momento, as escolas com bastante dúvida. Como é que eu vou prestar o serviço escolar se eu não tenho autorização no ensino básico, né, que aqui são as escolas do ensino básico, para prestar esse ensino não presencial? E logo, graças a Deus, veio aqui no estado do Ceará, o Conselho Estadual de Educação, por meio da Resolução 481, e o Conselho Municipal de Educação, por meio da Resolução 022, que autorizou, nesse momento de pandemia, nesse momento de suspensão das atividades, a realização suspensão das atividades presenciais, a realização das atividades não presenciais, por meio de tecnologia à distância, videoaula, atividades. Então, aqui no estado do Ceará, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Municipal, eles têm duas resoluções que lá estão discriminando, né, todos os requisitos que as escolas devem cumprir para prestar esse serviço não presencial nesse momento. Seria bom que todos, se não tivessem conhecimento, que fossem lá e visitassem essas duas resoluções. A partir daí, houve uma certa tranquilidade, porque algumas escolas realmente deram férias no mês de abril, vão retornar agora em maio, e agora em maio, retornando, vão, né, ter que fazer alguma atividade não presencial. E outras decidiram por continuar. As que decidiram por continuar,
né, já estavam respaldadas por essa legislação, que permitia no ensino básico, né, certo, a realização das atividades não presenciais. Agora, diante dessa autorização, certo, os gestores escolares foram, né, se reinventaram, na verdade, porque ninguém estava preparado totalmente para um ensino à distância desse. Entendo que não é um ensino à distância conforme, né, o que a gente já via por aí, né, nas faculdades, em pós-graduações, que se grava apenas uma videoaula e manda para os alunos assistir quando quiserem. No ensino básico é diferente, tem muitas escolas praticando aula online, né, com videoaulas, mandando atividade, pedindo resposta, aplicando avaliações. Então, não é um ensino à distância, a meu ver, como, né, a gente já tinha conhecimento anteriormente. E a sociedade, os pais, têm que entender que não é apenas virar a chave, pronto, a escola está preparada para prestar o serviço. As escolas também se reinventaram nesse momento. Fizeram acontecer. E, particularmente, eu vi um grande avanço, né, em todas as escolas que a gente atende nessa parte digital, né? Mesmo sem ter lá no início se preparado para isso. Tiveram que rapidamente se reinventar e estão cada vez mais melhorando, né? Então, nessa parte pedagógica, o que a gente viu? Autorização legal para prestar o serviço à distância e as escolas realmente prestando esse serviço remoto. E agora, o que a gente pode falar? Vamos falar de contrato de prestação de serviços educacionais. Quando da celebração desse contrato lá no final do ano e do início do ano, as escolas se prepararam, né, mediante uma planilha de custos, né, e apresentaram os valores das anuidades. E os pais, em contrapartida, né, tiveram que pagar essa anuidade. É bom que fique claro que o que você contrata é uma anuidade e não uma mensalidade mês a mês. Há uma anuidade que as escolas têm os seus planos de pagamento, podendo ser até em 13 vezes, ou em 12 vezes, ou em 6 vezes, ou até à vista, com desconto, depende do plano de pagamento que cada um atua, né? E, em contrapartida, a escola tem que prestar o seu serviço educacional de forma anual, com a carga horária anual prevista em lei. Então, a gente tem que ficar, né, com isso, que não há uma prestação de serviço mensal, fracionada mês a mês, e sim uma prestação de serviço anual, né, que a contrapartida de pagamento é uma contrapartida fracionada, mês a mês, certo? Então, a sociedade, os pais têm que entender primeiro isso, que muitos não entendem, certo? E aí vem uma pergunta que muitas escolas têm sofrido, e quanto à rescisão contratual, os pais que desejam rescindir, cancelar o contrato agora. Lá nos contratos devem ter a regra. Normalmente, há uma regra de que, se eu pedir a rescisão, tem que ser com 30 dias de antecedência. Aqui tem que deixar claro que isso não é uma multa contratual pela rescisão. Lá tem uma recomendação do DECON e diz que se houver pedido de rescisão, não pode cobrar a multa, mas isso não é uma multa. Isso é um aviso prévio, que normalmente são 30 dias. Nada mais justo porque está previsto no contrato isso. E quem está solicitando a rescisão, a gente tem que ter aqui uma diferença entre rescisão motivada e imotivada. A escola não está se negando a prestar o serviço. Portanto, não há motivo para que o pai queira rescindir. Ele está fazendo uma rescisão imotivada, por alguma circunstância particular sua, afetada, por exemplo, pelo vírus, né, pela crise causada pelo vírus. Então, aí é uma rescisão imotivada que, a meu ver, se previsto contratualmente, tem que respeitar os 30 dias de antecedência. E aí, quando do retorno das atividades presenciais, será feito um novo contrato, com novas condições e novas regras. O pai tem que estar ciente do que ele está fazendo, a família. Certo?
Com relação à nossa lei 9870/99, a nossa conhecida lei do calote, né? Ela tem lá uma disposição que as escolas têm que estar atentas. Lá diz o quê? Que as mensalidades escolares, a anuidade será contratada de acordo com essa lei, mediante planilha de custo das escolas, certo? E os valores terão vigência de 1 ano. Ou seja, não poderá ter reajuste dentro de 1 ano. É aquele valor e pronto. Não tem possibilidade de reajuste. E assim, as escolas que tiveram gastos extras agora com tecnologia, com comunicação, não podem, em razão disso, alterar o valor das anuidades. Da mesma forma, entendo eu que não há como os pais pedirem descontos, pedirem abatimento de preços, certo? Com a justificativa que as escolas tiveram uma redução de custo nesse período, porque o valor é anual, o valor é de 1 ano. Então, se eu não posso, como escola, alterar o valor, os pais também, a meu ver, né, mesmo diante de uma possível redução de custos, que já vou falar, não entendo que tenha havido uma redução capaz de fazer com que a escola dê um abatimento sem ser penalizada, sem causar um prejuízo, né? Então, eu entendo que também o valor anual tem que ser mantido. Quanto a essa planilha de custos, que hoje está sendo muito falado, principalmente pelo DECON nas suas recomendações, falando que as planilhas de custos têm que ser analisadas, têm que ser vistas. Realmente, no ano passado, todo final de ano, no ano anterior, as escolas, né, preparam a sua planilha de custos para calcular o valor das mensalidades do ano seguinte. E lá tem as despesas, né, que são colocadas e as projeções para o ano que vem. Projeção feita de acordo com o ano anterior, mais ou menos. E hoje, né, certo? A situação está diferente. Primeiro, houve um aumento de receita, um aumento de despesa com a implementação de tecnologia, com a implementação de comunicação. Segundo, a inadimplência está alta, está elevadíssima. Todas as escolas que tinham inadimplência controlada, que foi prevista, projetada quando da elaboração da planilha de custos, hoje está totalmente, né, distante da que foi projetada no ano passado. Chega a escola que eu advogo a ter uma inadimplência de 45%, agora no mês de abril. Isso torna inviabiliza qualquer atividade. Terceiro, a redução de custo que se operou nas escolas nesse período, com a paralisação, não foi considerável. Considerar uma redução de energia, considerar uma redução de água, que acredito que não chegue a 1 ou 1,5% talvez das despesas da escola, capaz de solicitar, de permitir um desconto de, como estamos vendo por aí, de 15%, de 20%, de 30%, até de 40%, não há sentido nesse pedido, a meu ver. Certo? Porque a redução que se operou, em comparação com a inadimplência, em comparação com as novas despesas e em comparação também com os elevados pedidos de cancelamento dos contratos, não justifica uma concessão de um desconto nesse montante. E quanto ao cancelamento dos contratos, veja que você, quando fez lá uma sala de educação infantil, por exemplo, né, você contava lá com 15 ou 20 alunos. Imagine agora que 10 cancelem. Como é que você vai conseguir manter essa mesma sala para o futuro com apenas 10, tendo as mesmas despesas que no futuro se farão presentes? Não tem como. Então, para mim, desarrazoado esses descontos lineares que estão se propondo aí. Lógico
que a escola não pode ser insensível à situação das famílias, né? Por isso, a nossa recomendação é que se analise caso a caso. Vamos escutar, né? Certo? Cada família, cada dor de cada família, que muitos perderam o emprego ou outros comércios fechados, não tiveram redução, mas agora é muito precipitado se dar um desconto linear. Vamos ver cada situação e aí aplicar uma situação, né, individual. Eu estou vendo muitas escolas fazendo o seguinte: aqueles que já têm um desconto que foi concedido no início do ano, se houver um atraso no pagamento, como a gente sabe, os descontos são concedidos para o pagamento em dia, para quando haja a adimplência. Ocorrendo inadimplência, a família perde o desconto. Então, o que eu vejo que algumas escolas estão fazendo é mantendo esse desconto mesmo com o atraso. Lógico, analisando caso a caso. Segundo, com relação a juros, multa de inadimplência, né? Vejo também que nós estamos vendo algumas escolas reduzindo, certo? E isentando até o pagamento de juros ou encargo da mora no momento posterior. E isso tem que ter muito cuidado para, em vez de ajudar, não fomentar a inadimplência. Já que eu estou isentando juros em multa ou cobrando a metade, isso pode gerar um descontrole, a inadimplência pode subir. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nessas concessões. E eu vejo, a gente está recomendando também algumas situações para tentar evitar a inadimplência. Primeiro é uma comunicação mais próxima da família, né? Vamos ligar para a família, vamos entender. Toda vez que houver um pedido, não vamos ser frios de apenas voltar e mandar um e-mail. Vamos ligar, vamos entender, certo? Como é que está a situação, né? Explicar também o lado da escola, que não é fácil, a inadimplência subiu muito, você não pode, né? Certo? Ficar alheio a essa situação. Tenha canais de comunicação, WhatsApp ou e-mail, sempre para atender o pai individualmente, né? Esse momento que nós estamos passando é um momento de mediação, de conciliação e não de conflito. Cada escola tem a sua política, né? Tem escola que está concedendo desconto, e aí é uma política individual, certo? No momento, a política do Sinep, do Estado do Ceará, né, é que a gente não dê, certo, desconto. Vamos avaliar, mesmo porque o mês de abril, né, ainda está em andamento, como é que é um sério risco eu dar um desconto agora, sem analisar minhas finanças, como foi dito aí pelos anteriores, há um fluxo de caixa, essas medidas de suspensão do contrato de trabalho, de férias, certo? A gente não viu o impacto disso ainda, creio eu, nas instituições, a gente não fez uma projeção agora, não tem isso, as reduções de outras despesas também, a gente está passando agora, então, qualquer desconto agora que se dê, eu acho uma antecipação de uma situação que a gente pode ter sérios problemas no futuro. Ok? Falando um pouco, as escolas agora devem ter recebido as recomendações do DECOM do Estado do Ceará, né? Inclusive, hoje saiu uma nota técnica esclarecendo as recomendações, né? Esclarecendo um pouco. E primeiro, que a recomendação que foi enviada primeiramente, ela deixou muita dúvida quanto ao ensino infantil, se poderia ou não poderia fazer à distância, né? E hoje ela fez um esclarecimento que realmente as resoluções daqui permitem para a educação infantil, né, a prestação desse serviço remoto, né? Então, quanto a isso, mas ela insiste ainda em que a gente faça uma planilha de custo e que repasse reduções de custos com vista de dar desconto aos pais. Então, nesse sentido, a gente tem, como eu disse anteriormente, vamos atualizar a nossa planilha com as novas despesas que se fizeram presentes agora, com o novo cenário de inadimplência e de cancelamento,
com a projeção de receita, com esses cancelamentos, para ficarmos, né, seguros e, vamos dizer assim, armados contra qualquer interferência do Ministério Público, do DECOM, na análise dessas planilhas de custo. Vamos fazer uma planilha de custo perfeita para que, se houver no futuro alguma solicitação de apresentação dela, a gente esteja com ela na mão e demonstrando a inviabilidade de conceder qualquer abatimento de preço. A Secretaria Nacional do Consumidor emitiu uma nota técnica também no final de março, muito bom para as escolas, que lá está bastante claro que eles recomendam que os pais continuem pagando os contratos, continuem pagando as mensalidades, e que não há possibilidade de redução de preços, de concessão de desconto. É uma nota técnica muito, muito bacana, que depois, caso queira, eu possa até disponibilizar. O CAD também, Conselho da Concorrência, né, que analisa a concorrência também, tem uma nota técnica, certo, falando sobre isso, que é muito perigoso dar um desconto agora, que vai causar um desarranjo em muitas escolas, e talvez a concorrência seja muito abalada no futuro por causa disso. Então, é outra situação. Muitas escolas também vêm falando sobre esse projeto de lei, muitas entendem até, muitas acham que já é uma lei da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que determina aí descontos nas mensalidades. Na verdade, é um projeto de lei que, a meu ver, é totalmente inconstitucional, porque está interferindo diretamente na relação privada, na relação de direito civil entre escola e pai. E essa matéria de direito civil e relação privada, ela é uma matéria, certo, que compete só à União, né? Tratar, legislar, então ela é inconstitucional. Inclusive, tem um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Constituição e Justiça da própria Assembleia, declarando que esse projeto de lei é inconstitucional, mas muitos deputados aí insistem na sua aprovação. Vamos ver no que vai dar. Certamente, se esse projeto for aprovado e virar lei, vamos ter medidas aí para declarar sua inconstitucionalidade. É um desconto linear que querem dar, e a gente tem que avaliar também que não é assim, certo? Vai ser uma interferência, né, direta, certo, nas escolas. Então, é um projeto de lei, para mim, totalmente inconstitucional, e vejo até como os deputados aí no momento de estarem querendo, né, se aproveitar de uma situação, a meu ver, porque pela leitura do próprio projeto de lei, eu não vejo, muito mal feito, por sinal, eu não vejo como, certo, passar isso na Assembleia. Mas, enfim, a gente não pode garantir, certo? Então, já aqui partindo para finalizar, porque eu vou deixar um tempo para perguntas aí no final, o que é que a gente tem recomendado diante desse constante bombardeio nas escolas aí por parte de vários setores do Ministério Público, mediante o DECOM, certo? Mediante esse projeto de lei, é que refaçam as suas planilhas de custo, certo? Com a inclusão das novas despesas, com a inclusão da inadimplência atual, com a inclusão dos cancelamentos de projeção de receita, com a inclusão de possíveis reduções de custo aí, certo? E vejam se há possibilidade ou não de desconto, mas lembrando que a recomendação no momento é não conceder desconto, e sim analisar caso a caso e diante da situação específica você conceder ou não desconto. Recentemente, acredito que ontem, né, eu vi uma decisão do Maranhão que foi concedida, foi proferida numa ação civil pública promovida pela Defensoria Pública de lá, onde a Defensoria pedia um desconto linear para todos de 30%. E o que a gente viu lá, o juiz despachou, deferiu uma decisão dizendo que não ia dar um desconto linear, mas sim
um abatimento de 20% durante 2 meses, no valor das mensalidades, mediante o pagamento posterior desses 20% do segundo semestre. Ou seja, ele só fez diferir um desconto atual para atender, né, uma possível situação de crise. Conforme a gente viu, o George, acredito que tenha falado aí, ou o Felipe, que aí realmente nenhum governo está dando desconto, ele está diferindo aí o Simples, né, para lá na frente, o FGTS, então não haveria sentido também no nosso segmento a gente conceder um desconto. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar nesse momento, certo? O tempo é curto e me coloca aí à disposição para depois também, se tiverem alguma dúvida. E agora, né, se tiver aí algum questionamento, fico aqui à disposição. Doutor Fernando, muito obrigado aí pelas suas explicações aqui. Eu acho que deu para realmente tirar muita dúvida aí sobre essa questão dos descontos lineares, né, para os nossos diretores aqui. Essas questões, realmente, a gente tem que observar que a gente está num ano, sem dúvida, que ainda é eleitoral, então muitos deputados, muitos candidatos a vereadores, muito candidato a prefeito, está querendo se lançar, está querendo se aproveitar também, e sabem que essa questão do desconto escolar é uma forma barata, né, de conseguir a atenção, né, das pessoas e levantar uma causa em favor, né, de algumas pessoas. Então, a gente tem visto realmente isso pipocando em vários estados do país, não só aqui no Ceará, mas a gente tem visto isso realmente lá no Distrito Federal, a professora Hilda Andressa estava comentando aqui, né, a gente viu isso surgindo por lá, mas a Secretaria Nacional do Consumidor fez uma nota técnica exemplar também, né, que a gente usa isso, né, como peça de defesa também, né, doutor Fernando? Porque aquilo ali está muito bem escrito, né? E eu acho que essa recomendação que o doutor Fernando coloca é isso, é a gente argumentar com o nosso pai, é sentar, conversar, comunicar, né? Comunicação, nesse momento, é o principal elo, né, de diminuição de problemas, não é isso? E aí a gente tem que saber separar, né, doutor Fernando? Separar quem está numa condição realmente sacrificada e quem está numa situação que não está nada sacrificado, que na verdade não se altera, que a gente sabe que tem muitas pessoas que estão nessas situações, né? E também poder entender que assim, os DECONs, né, a gente tem que, independente se for em Fortaleza, se for em Juazeiro, se for em Brasília, se for em Barreiras, na Bahia, a gente tem que ficar atento com o que eles estão exigindo também, né? Tem coisas que eles exigem que estão dentro da lei, tem coisas que eles exigem que não estão dentro da lei, né? É isso, doutor Fernando. E a gente precisa estar atento também no que é que a gente vai acatar ou não também, né? Porque nem tudo que eles querem tá correto também, né? Essa questão da planilha é uma coisa muito polêmica, mas é algo também que a gente pode usar ao nosso favor aí nesse momento. A inadimplência geralmente, né, doutor Fernando? A inadimplência geralmente quando a gente coloca também, ela está menor, então coloquem a inadimplência real de vocês também e façam uma projeção também do que vai ser para frente também. A minha escola está com 50% de inadimplência agora, bota 70% para frente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, entendeu? E a gente colocar isso em números também é muito importante, né? Isso, eu vejo, viu, Matheus, que a planilha de custo é uma excelente ferramenta de defesa, certo? Muitas escolas não se preocuparam, não se preocupam muito com isso, né? Ela, inclusive, na Lei 9870, lá, tem uma remissão, aí faz a remissão a um decreto, que lá tem um modelo de planilha de custo, certo? Básico, né? Lógico que as escolas podem melhorar, podem aditá-las, podem formar, ali tem um modelo básico que as escolas devem utilizá-las para efeito de uma ferramenta contra essa intervenção, eu chamo de intervenção, né, muito firme, muito forte no segmento.
Se a gente não tiver uma ferramenta de defesa nesse momento, a gente vai ser engolido. E todas as escolas estão bem firmes, pelo menos até agora, né? Certo? Nesse momento, de não dar questão de desconto linear. Analise cada caso, né? Peça a demonstração das famílias, da situação que elas vivenciam, né? Certo? E aí você vai, cada caso, analisando. Da mesma forma que você não pode mais cancelar um desconto que você deu lá no início, né? Fica difícil você dar agora um outro desconto linear para todo mundo. Vai aí influenciar muito na sua receita. Então, vamos analisando cada caso. Não feche as portas aos pedidos também não, né? Fiquem pertinho. Exato. Concilie, né? Medir, né? Exato. Nesse caso, é sempre melhor realmente a gente conhecer e mediar, né? Doutor Fernando, tem uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp, que é o seguinte, ela é bem específica, mas eu acho que está acontecendo também para muita gente, tá? Família quer cancelar a matrícula, né? E está querendo, e pretende voltar, pode voltar no próximo ano, tendo os meses que já pagou, tendo este ano abonados. Ou seja, ela pagou até abril desse ano e quer utilizar isso como crédito para o próximo ano. Não vejo como utilizar esse crédito nesse ano. Bem não. O que ela pagou até agora teve a contraprestação do serviço da escola. Certo? Então, se ela quer cancelar, opção dela, vontade dela, e no ano que vem terão novos contratos, novas condições, e não há como, né, fazer essa compensação no futuro. Então, houve aí uma prestação de serviço e uma contraprestação paga até agora. Simples. O que ela outra coisa que eu ia complementar também, doutor Fernando, e complementando o que você falou, né, mais cedo, sobre a gente faz, né, gente, sempre a gente lembrar isso, que o pai, o DECOM, o deputado, todo mundo que está contra a gente, eles pensam assim, não, a gente tá pagando a mensalidade, negativo. Eles estão pagando o parcelamento, o financiamento de uma anuidade. Não é mensalidade, né? Então, a gente tem que sempre estar lembrando isso, né? Porque às vezes a gente também esquece, né? Nós, diretores, a gente se esquece disso. Então, a gente tem que sempre lembrar, né, do que é o conceito do que o pai está pagando. Ele está pagando anuidade. Nós estamos fazendo um serviço que é anual, ele não é mensal. Apesar da gente estar cobrando mensalmente, a gente faz um serviço anual, tá? Matheus? E se eu tirar meu filho agora, por exemplo, em abril, aí eu volto com ele em agosto, vai perder tempo letivo, porque mesmo remotamente a gente pode aproveitar, a gente não vai aproveitar 100%, né? Isso cabe também, cada escola, cada estado, cada conselho de educação tem uma forma diferente de dizer como você pode aproveitar. Mas, se o menino resolver, se o pai resolver colocar a criança de volta somente em agosto, ela pode perder o ano, porque ela não tem como recolocar, não é isso, doutor Fernando? Não tem como ela aproveitar o tempo perdido. Quando há o cancelamento, a interrupção do pagamento, a interrupção da prestação de serviço. Né? Exatamente. Quando ela quiser voltar em agosto, ela vai seguir dali para frente com as novas condições do contrato que a escola, né, colocar. Matheus, eu queria até colocar uma situação que quando você faz o cancelamento, se um aluno, por exemplo, estudou até abril e ele está querendo, esse caso, querer aproveitar o crédito para o ano seguinte, a situação não é nem que a escola já teve custo até abril, porque o custo ele é anualizado, como você falou. A escola já assumiu despesas para o ano inteiro, contratação de pessoal, material escolar, material humano, para o ano inteiro. Então, se o aluno sai em abril, tudo bem, ele sai, ele deixa de pagar, mas a empresa já vai ter que se adequar ao seu orçamento até o final do ano sem aquele aluno. Então, não há que se falar em um crédito para frente, né? Eu queria só fazer uma pergunta. Doutor Fernando, queria só fazer uma pergunta para o senhor. Se seria um absurdo, que eu também estou recebendo essa pergunta aqui, se seria um absurdo quando se um pai quebrar esse contrato agora, quiser voltar em
agosto, por exemplo, é um novo contrato, pode ter um novo valor, porque são novos cálculos que seriam feitos. É isso? Olha, lógico que você vai ter que ver na sua planilha. O que vai acontecer muito aí é uma análise da concorrência também. Você tem que ver o que é que os outros estão fazendo para você não colocar um valor alto demais, né? Que você está prevendo, certo? E aí perder o aluno, né? Então, aí eu acredito que vai seguir uma lógica de uma planilha que foi feita lá em dezembro, mas sempre colocando as situações atuais que estão previstas. O que vai acontecer, logicamente, é que a condição que ele tinha lá no início do ano não vai ter mais. Você pode, depois, em agosto, quando ele voltar, você ter, tá aqui, a minha condição contratual é essa. Uma vez que a minha planilha só permite que eu faça isso, né? Certo? Perfeito. Não há mais aquela condição inicial. E justamente vai como resposta para a Lígia, que fala sobre a possibilidade de cobrar matrícula após a suspensão. Não, olha, não existe mais não existe essa questão de cobrar matrícula. Esqueçam isso. O que você tem é uma anuidade que é dividida em 13 parcelas ou em 12, certo? Então, não é matrícula, não é taxa de matrícula. Você pode, em agosto, por exemplo, dizer que o valor que para completar o ano seja tanto e dividir em 6 ou 7 parcelas, certo? Inclusive o DECOM bate muito forte nisso e a própria Lei 9870 não fala de matrícula, ela fala de anuidade. Exatamente. Quando a gente pensa também, é até bom levantar esse ponto, porque o DECOM, o PROCON, eles geralmente entram em ação também querendo proibir taxa de matrícula. Então, muito cuidado também quando a gente se refere à matrícula, né? A matrícula é um valor que compõe a anuidade, não é isso, doutor Fernando? Isso. É a primeira parcela da anuidade. Sempre bom falar dessa forma. Não é a matrícula, é a primeira parcela e é paga no momento da matrícula. Exatamente. Gente, eu queria, nesse momento aqui, em nome do Sistema Master de Ensino, do Grupo Master, a gente agradecer aqui o doutor Fernando, doutor George e o doutor Felipe também pelas suas ótimas contribuições. Queria agradecer também às escolas também por perguntas interessantíssimas. A gente fez um debate muito legal aqui dentro do nosso chat, né? Eu peço desculpas se a gente não teve mais tempo para a gente poder conversar. Eu sei que o momento ele é muito rico, a gente tem muitas dúvidas, mas a gente vai continuar, né, fazendo esses nossos movimentos de trazer temas interessantes que a gente possa trocar. E a gente continua, mesmo fora aqui desse ambiente, né, a gente continua à disposição de vocês para poder ajudar em tudo que for necessário, tá? Contem conosco, mandem também mensagens aí sugerindo quais são os temas que vocês acham interessantes também. A gente vai estar também passando para vocês os materiais também dessa nossa reunião, dessa nossa live aqui. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado a vocês, tá certo? Um forte abraço. Continue de cabeça erguida, tá certo? Feliz Dia Mundial da Educação para vocês. Eu sei que é um momento que a gente está apanhando bastante, mas vamos continuar de cabeça erguida, porque a nossa missão é muito bonita. Nossa missão ela é diferente. Nossa missão realmente é difícil das pessoas entenderem, mas nós somos seres iluminados e a gente vai atravessar isso juntos e nós vamos conseguir fazer, né, que a nossa educação chegue nos nossos alunos da melhor forma possível, seja remotamente ou presencial. É isso aí, gente. Coragem. Um abraço a todos, boa noite e fiquem com Deus. Boa noite, boa noite a todos. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Boa noite, muito obrigado. Até breve. Valeu, obrigado.